pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Power BI. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com alguns visuais. Na nossa última aula, nós trabalhamos com arquivo, nós fizemos todo o tratamento de dados, criamos várias medidas, e hoje nós vamos transformar tudo aquilo que nós fizemos em um belo visual, tá certo? Então nós vamos começar com os primeiros visuais, ainda meio que tímidos, tá? Mas a cada dia nós vamos melhorando, tá certo? Então vamos para o Power BI. Já estamos aqui, pessoal, com o Power BI aberto. Esse foi o arquivo que nós trabalhamos, tá? Se você não tem o arquivo, eu vou enviar para você, mas você pode pegar o arquivo para que nós possamos dar continuidade, tá certo? Então nós temos aqui, eu vou criar aqui uma nova página, tá? Para que a gente venha criar um visual novo, tá certo? Então só para recapitular, nós temos aqui os nossos visuais, nós vamos trabalhar com eles agora, tá? Nós temos aqui, tá? Os nossos filtros, né? E nós temos aqui os nossos campos, tá? Vou abrir um pouquinho aqui para ficar mais fácil de entender. Nós temos aqui a nossa tabela, temos aqui, né, os nossos visuais. Aqui nós temos nossos filtros, nossas visualizações, temos os nossos campos, tá certo? Então, todas as medidas que nós criamos estão aqui. A nossa coluna, a nossa base de vendas está aqui. E a nossa base de devolução está aqui. Então, nós vamos criar nossos visuais baseado nas três tabelas, tá certo? Os cálculos estão nas medidas, os campos na base vendas e na base devolução. Então, vamos abrir aqui os nossos visuais, tá? Esses aqui são os visuais, pessoal, do Power BI Desktop, tá? Quando a gente estiver trabalhando já logado, vai aparecer o nome aqui, né, do nosso login. Aí nós vamos poder escolher outros visuais. Esses aqui são os padrões, tá certo? Então, primeiro visual que nós vamos criar, tá certo? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos pegar aqui esse gráfico, certo? De barras, tá? Peguei ele aqui, cliquei nele, ele vem para cá. Posso aumentar ou posso diminuir nos cantos, tá? Sempre nos cantos, pode ser no meio? Pode, mas o ideal é nos cantos, tá? Para poder a gente trabalhar ele melhor, tá certo? Então, tenho aqui o meu primeiro visual. Aqui eu tenho, ó, o meu eixo Y. Meu eixo Y é esse aqui. Aqui eu tenho o eixo X. O eixo X é a base do gráfico. Então, esse gráfico aqui vai ser de quê? Então, nós vamos criar aqui, nós vamos pegar aqui a tabela base vendas e vamos pegar a opção marca, tá? Então, eu vou clicar na marca, posso arrastar e deixar aqui, ó, no eixo X, tá? Posso soltar aqui ou posso soltar aqui dentro, tanto faz, tá? Então, vou fazer um de cada. Então, soltei aqui as marcas. Agora, eu peguei aqui uma coluna de texto, né? Um campo de texto. E vou pegar agora uma coluna ou um campo de números, tá? Então, eu vou pegar aqui o faturamento total. Cliquei aqui, posso arrastar e soltar aqui no Y, tá? Então, ele já mostrou aqui, tá certo? Ele já mostrou aqui o meu gráfico. Então, se a gente olhar e ver, aqui nós vamos olhar, nós vamos ver que quem teve o faturamento maior foi a Samsung, tá? Então, nós temos aqui o nosso primeiro visual. Ele vem sempre desse jeito, tá? E agora, nós vamos escolher melhor como fazer essa formatação. Primeiro passo que nós vamos colocar aqui, né, é um rótulo de dados para mostrar o número, né, de vendas ou o valor total
do faturamento de cada empresa. Então, para isso, ó, eu tenho aqui os visuais e tenho essa opção aqui, ó, formatar seu visual. Quando eu clicar aqui, aqui vai aparecer o eixo XY para formatar esse eixo, o eixo X para formatar esse eixo, só que eu quero o rótulo de dados, que é esse cara aqui. Quando eu clicar aqui no rótulo de dados, observa que ele já apareceu essa numeração aqui, tá certo? Então, pessoal, se você quiser fazer outras formatações, por exemplo, aqui é o meu eixo X. Então, se eu clicar aqui do lado do eixo X, vai aparecer as propriedades de X, tá? Valores. O tamanho está 9. Posso aumentar um pouquinho? Ó? Então, esse aqui é o nosso eixo Y, tá? Eu falei X, mas é Y, tá? Que é essa base aqui. A cor. Posso mudar a cor? Pode. Vamos colocar uma cor aqui azul. Ó, já ficou azul. Posso colocar um negrito? Ó, já ficou melhor, tá certo? E aqui eu tenho a cor. Se eu quiser mudar a cor, posso mudar. Ó. Tudo isso aqui está falando dos valores, tá certo? Aqui, gente, foi no eixo Y. Fechei o eixo Y. Agora vou para o eixo X. O eixo X é esse aqui, ó, a base do gráfico. Então, cliquei aqui no eixo X, ele abriu. Posso fazer a mesma coisa, ó, valores, tá? Então, vamos mudar a cor desses números. Vamos colocar aqui um preto mesmo, tá? Para ficar mais preto, vamos colocar uma cor negrito. Vamos aumentar um pouquinho para ficar mais forte, tá? Então, mudamos aqui o nosso eixo X e mudamos também o nosso eixo Y. Esse rótulo de dados aqui, ó, ficou também meio cinza, então tem também as propriedades do rótulo, é só você abrir a setinha. Então, venho aqui, ó, tem as opções e tem aqui os valores. Quando eu chegar em valor, tem a cor. Vamos colocar a cor... essa cor aqui meio azulado. E vamos colocar um negrito nela. Então, está aqui, pessoal, o nosso primeiro visual, tá certo? Aqui, nesse eixo X, eu tenho aqui o título, eu tenho aqui outro título aqui no eixo Y e tenho outro título aqui, muitos títulos, né? Então, posso tirar algumas coisas aqui, né? Então, como que eu poderia fazer isso aqui? Então, nós vamos lá, ó. Eixo Y, título, tá vendo? Cadê o título? Está aqui, ó, marca. Então, vou tirar ele fora, ó. Sumiu. Eixo X, vamos tirar fora? Eixo X, fechei o Y, abri o eixo X. Cadê o título? Título. Sumiu também. Ficou só o título do gráfico. Esse título do gráfico, onde que eu mudo ele? Aqui, ó. Não é em visual, mas é aqui em geral. Quando eu chego em geral, eu venho aqui, ó. Título. Está aqui, ó. Faturamento total. Posso mudar? Posso. Colocar só faturamento total. Não precisa colocar de marca. Posso apagar. E agora, posso colocar ele centralizado. Cadê o centralizado? Está aqui. Posso colocar ele com a cor diferente. Posso aumentar um pouco mais. Se eu quiser mudar esse fundo aqui, gente, eu posso vir aqui, olha, visual, e posso mudar isso aqui também, tá? Então, posso vir aqui nos efeitos e aqui eu posso mudar a cor do fundo. Por enquanto está branco, mas eu poderia colocar uma outra cor aqui, ó. Né? Então, poderia colocar um azul aqui. Não ficou legal. Também não ficou. Vamos colocar essa cor e vamos aumentar um pouquinho a transparência, tá? Então tá aqui. Nosso primeiro visual já está pronto. Agora vamos criar, essa aqui foi por marcas, tá?
marcas e faturamento. Vamos criar um outro visual aqui. Vamos fazer um visual da mesma forma, só que agora a gente quer um faturamento mensal. Vamos ver se tem jeito. Primeiro, vamos criar um faturamento mensal. Vamos lá no Power Pivot. Não tenho a coluna aqui para definir por mês e nem por ano. Então, se eu não tenho a coluna para definir por mês ou por ano, como que eu vou criar o gráfico? Então, vamos criar uma coluna e vamos definir ela como mês e vamos criar essa coluna e definir como ano. Como que a gente faz isso? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou escolher essa opção Nova Coluna. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou extrair dessa data o mês dela. Então, vamos chamar essa coluna aqui de mês, tá? Igual, o nome dessa coluna aqui é data de vencimento, ó. Pega o data de vencimento, ou data da venda, né? Vou dar um tab, e aí ele está perguntando o que é que eu quero. O ano, a data, o dia, o nome do mês. Então, vamos pegar essa opção, vamos dar um Enter. E aqui agora nós temos, né, o número do mês, tá? Então, eu já tenho aqui o número do mês. Vamos criar uma outra coluna. Depois vocês vão entender o que é que eu quero fazer aqui, tá certo? Então, vamos chamar essa coluna agora de mês, nome do mês, né? Nome do mês. Vai ser igual a data, do mesmo jeito. Data da venda. Agora eu quero o nome do mês. É isso que eu quero. Então, eu já tenho aqui o mês e o número do mês. Eu quero mais uma data, chamada de ano. Observe que alguns campos, nós estamos usando esses campos para criar novos campos, tá? E o Power Pivot faz tudo isso. Então, vamos chamar esse aqui de ano. Como que eu vou fazer isso? Data da venda. E eu quero agora o ano. Então, tá aqui. Beleza? Então, nós já temos aqui, ó, esses três campos nós criamos agora. Então, agora eu já posso criar um visual com mês. Vamos lá fazer, então? Vamos voltar aqui para o nosso relatório. E agora eu vou criar um gráfico coluna, tá? Vou pegar esse cara aqui. Agora eu quero saber o faturamento. Então, se eu quero faturamento, eu vou pegar onde? Faturamento total, posso clicar aqui, ó, e arrastar aqui para dentro. Só que eu quero esse faturamento por mês. Então, agora nós vamos na tabela base vendas e vamos escolher aqui, ó, nome do mês. Cliquei aqui, arrastei. Posso colocar aqui também no X, é a mesma coisa, tá? Então, pronto. Resolvido o nosso caso aqui. Agora, nós já temos um faturamento mês. Vamos lá no formatar visual. Sempre a gente tem que vir aqui. As propriedades do gráfico estão todas aqui. Então, eu venho aqui, rótulo de dados. Já marquei, já apareceu aqui. E aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, classificação desse rótulo de dados, ó. Primeiro mês, ele está classificando pelo faturamento, tá? O maior para o menor. Só que eu quero classificar por mês. Então, se eu quero classificar por mês, aqui em cima tem um botãozinho, ó, classificar. Eu posso clicar nesses três pontinhos aqui, posso classificar por quê? Pelo custo total. Posso clicar pelo nome do mês. Então, ele classificou pelo nome do mês. Então, ele disse aqui que o nome do mês está assim, ó, abril, agosto, dezembro, ordem alfabética, mas a ordem alfabética não é a ordem dos meses. Então, isso aqui dá um pouquinho de trabalho para você acertar isso aqui, viu, gente? Então, como que nós vamos fazer? Olha só, lá na tabela dados, lembra que nós voltamos aqui, nós criamos essa coluna nome do mês e coluna mês. Então, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos dizer que toda vez que aparecer a coluna nome do mês, ela esteja nessa
organização aqui, ó, em ordem crescente. Toda vez que for for de janeiro, vai ser o mês 1. Toda vez que for fevereiro, com essa classificação aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos classificar esse cara aqui, ó, de acordo com esse. Então, nós vamos pegar aqui, selecionar. Então, nós vamos vir aqui, ó, nome do mês vai estar classificado pela coluna mês. Nome do mês está classificado como uma coluna mês. Vamos ver como ficou no visual. Então, nós vamos pegar o nosso visual e vamos clicar aqui e vamos classificar por nome do mês. Agora, observa que já ficou certinho, ó. Então, nós classificamos nome do mês, ó, agora já está mês de janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, tá? Então, se nós não tivéssemos criado essa coluna e essa coluna, não daria para fazer esta organização que nós fizemos aqui. Observa que o Power BI, gente, ele é uma ferramenta de criação, tá? Então, assim, vai da criatividade do analista de dados para poder fazer as transformações de dados. Por isso que a ferramenta é chamada de análise de dados. E relatório, quem faz o relatório mais bonito? É quem é mais criativo, tá certo? Então, eu peguei aqui, observa que vieram de novo o título dos campos. Ó. Então, nós vamos lá, né, formatar o visual. Já temos aqui, né, já temos aqui o nosso rótulo de dados. Vamos para o nosso eixo Y, é esse cara aqui, eixo Y. E aí nós vamos lá tirar o título, ó. O título saiu. Os valores está com a cor cinza. Vamos colocar preto mesmo, bem preto. Aumentar um pouquinho. Aqui é o eixo Y, né? Vamos agora no eixo X. O eixo X a base do gráfico. Vamos colocar preto também, um preto mais forte. Aumentar um pouquinho. Se precisar dar um negrito, pode dar. Pronto, aqui está tranquilo, os dois eixos. Agora o rótulo de dados, vamos melhorar um pouquinho em valores, tá? Vamos colocar aqui a cor do rótulo, vamos colocar uma cor diferente um pouquinho. E vamos... Pronto. Então agora nós já temos aqui essas informações, ó, já mudamos. Agora nós vamos mudar o que? Nós vamos mudar o título, tá? Ainda ficou o título aqui do eixo X. Vamos retornar, eixo X, título, vamos tirar fora. Agora nós vamos melhorar nesse visual aqui o geral. Então nós temos aqui, ó, título é esse cara aqui. Então nós vamos colocar o título, aqui está aqui, custo total por nome do mês. Custo total, custo por mês, né? Custo por mês.